Graça e paz, meus irmãos. Você já parou para pensar como é poderoso alguém chamar você pelo nome? É diferente, né, meu irmão? Em meio a uma multidão, entre tantas vozes, quando alguém diz o seu nome, algo dentro de você desperta. É diferente. Você para, você presta atenção, você responde. Agora, meus irmãos, imagine isso. E se fosse Jesus chamando o seu nome? Não seria apenas uma voz, não é verdade? Seria uma voz que conhece a sua história. Jesus conhece a sua história. Quem sabe das suas dores é Ele. Quem entende suas quedas é Jesus Cristo, meu irmão. Quem enxerga um futuro que você ainda não consegue ver é o nosso Jesus. Ele te chamando pelo nome, Ele sabe quem você é. A Bíblia nos mostra que Jesus nunca chamou alguém pelo nome por acaso. Toda vez que Ele chamou uma pessoa pelo nome, algo mudou dentro dela. Houve transformação, revelação, restauração, e é até a vida onde só havia morte, trouxe vida. E hoje, essa mesma voz continua chamando. Você sabia disso? Jesus continua chamando a gente pelo nome. Você está pronto para ouvir a voz de Jesus te chamando pelo nome hoje? Fique até o fim desse vídeo, não pule esse vídeo, pois talvez Jesus esteja chamando você pelo nome. Em nome de Jesus. Quando Jesus chama pelo nome, você já percebeu que na Bíblia, meus irmãos, quando Jesus chama alguém pelo nome, não é apenas um chamado, é um divisor de vida. Não é consciência, entenda, não é detalhes. Está registrado porque Deus quer nos ensinar algo profundo. Quando Jesus chama pelo nome, Ele revela quem somos e nos conduz para quem devemos ser. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ver a história de Zaqueu. Em Lucas capítulo 19, versículo 5. Imagina a cena. Zaqueu escondido em cima de uma árvore, rejeitado, pecador, invisível para muitas pessoas. Mas Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus chamou pelo nome alguém que a sociedade rejeitava, que era Zaqueu. Esse registro, meus irmãos, mostra que a graça de Deus é pessoal e intencional. Jesus não chamou a multidão, chamou um homem específico, Zaqueu, cobrador de impostos. Talvez você se sinta escondido, talvez você se sinta indigno, mas Jesus sabe exatamente onde você está. E Ele chama você para descer. Saia da velha vida. Saia. O exemplo de Maria Madalena. Em João 20,16, Maria estava chorando diante do túmulo, perdida, sem esperança. Ela viu Jesus, mas não o reconheceu. Até que ele disse desse jeito: Maria. E naquele instante tudo mudou. Jesus disse o nome de Maria. A voz de Jesus, nosso Salvador, traz revelação espiritual. O problema não era a ausência de Jesus, era falta de conhecimento, o reconhecimento. Tem gente, meus irmãos, que está perto de Deus, mas não o conhece, ou não o reconhece. Mas quando Ele chama pelo nome, os olhos espirituais se abrem. No caso de Maria. Saulo, depois passou a ser chamado Paulo. Saulo estava no caminho errado, perseguindo a igreja, respirando ameaça e violência. De repente, meus irmãos, uma luz e uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus chama pelo nome até quem está lutando contra ele, no caso de Saulo, perseguidor dos irmãos. O chamado revela a soberania da graça de Deus. Deus interrompe trajetórias e dá direção. Não importa o quão longe alguém esteja,
Se Jesus chamar pelo nome, a história muda, velho. Simão, conhecido como Pedro, Lucas 22:31, antes da queda, antes da negação, Jesus olha para Pedro e diz dessa maneira: Simão, Simão. Não foi um chamado comum, foi um alerta cheio de amor da parte de Jesus Cristo. Jesus chama pelo nome para mostrar que Ele conhece, meus irmãos, nossas fraquezas, mas também já preparou a restauração para nossas vidas. Talvez você falhou, caiu, negou Jesus igual Pedro, mas Jesus ainda chama o seu nome, não para te condenar, não, mas para te levantar, te colocar de pé. No caso de Lázaro, estava morto há 4 dias, em João 11:43, 4 dias morto, sem esperança, sem saída, mas Jesus, nosso Salvador, chega diante do túmulo e grita: olha só o que Jesus fez. Lázaro, venha para fora. E o morto se levanta. A voz de Cristo, meu irmão, tem poder sobre a morte. Oh glória! Esse milagre foi registrado para provar que Ele é a ressurreição e a vida, como está escrito lá em João capítulo 11, versículo 25. Áreas mortas da sua vida pode voltar a viver quando Jesus, nosso Salvador, chama até o impossível e o impossível obedece. No caso de Marta, João 11:23-27, Marta estava presa na lógica humana, mas Jesus traz ela para um nível espiritual muito mais alto. Ele chama ela para crer, para confiar. Jesus faz isso com Marta, chama ela pelo nome. Jesus chama pessoas pelo nome para ajustar sua fé à verdade divina, meu. Talvez sua fé não esteja ajustada com a verdade de Deus, mas Ele te chama hoje para isso. Deus quer alinhar o que você acredita com o que Ele pode fazer. Isso é um grande ensino. Todos esses chamados, como a gente acabou de ver, foram registrados por um motivo. Para nos mostrar que o chamado de Jesus é pessoal. A salvação é individual, poderosa e eterna. Mas existe um chamado maior. Em João 5:28-29, Jesus diz assim: vem a hora em que todos que estão nos sepulcros, nos túmulos, ouvirão a sua voz. Nesse dia não será apenas Zaqueu, Maria ou Lázaro, será você e eu. Iremos nos levantar da morte, escutando a voz de Jesus. Hoje Ele chama com graça, hoje Ele chama com amor, hoje Ele chama pelo seu nome, meu irmão. Mas naquele dia Ele chamará com autoridade e todos vão se levantar. A pergunta não é se você vai ouvir, a pergunta é, sabe qual, meu irmão? Você vai estar pronto para esse dia? Se você está ouvindo essa mensagem, escuta. Isso não é coincidência, meu irmão. Essa mensagem é para você que está me escutando. É Jesus te chamando agora. Saia da velha vida como Zaqueu. Reconheça como Marta. Converta-se como Saulo. Vote como Pedro. Levanta-se como Lázaro. Porque o Deus que chama pelo nome, escuta o que eu estou dizendo para você, o Deus que chama pelo nome é o mesmo que muda destinos. Esse é o poder hoje, enquanto ainda é tempo. Jesus, porque Ele está te chamando pelo nome. Seja transformado por Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida. Seja restaurado. Seja o Cristo. Arrependa dos vossos pecados. Viva para Cristo de toda a sua alma e de todo o seu coração. Faça da sua vida uma entrega total, assim como Ele se entregou por você na cruz do Calvário. Ali, Ele nos liberta do pecado e da morte, e ali começa a nossa salvação. Somos salvos em Cristo, temos uma nova vida, uma vida eterna. E hoje Ele está chamando você pelo nome. Está chamando você pelo nome para adorá-lo e se entregar de todo o coração. Em nome de Jesus.
Se você ouviu essa mensagem e entendeu que Jesus ainda chama pelo nome, meus irmãos, então não guarde isso só para você. Isso aqui não é só um vídeo, é uma mensagem de vida e de esperança. Se tocou no seu coração, faça-me um favor, repasse agora para outras pessoas, porque pode ter alguém esperando ouvir essa voz de Deus. Isso pode usar você para alcançar essa vida, esse vídeo. Compartilhe e deixe Jesus chamar mais nomes através de você e de mim. Você entendeu? Transmita esse vídeo em nome de Jesus. Tem dores que ninguém vê. Tem marcas que ninguém entende. Cicatrizes na alma, feridas escondidas. Mas hoje Deus entra onde ninguém conseguiu entrar. E o que ficou marcado pela dor vai ser tocado pela cura. Porque Deus não expõe feridas, Deus transforma em testemunho.